Considere o seguinte intervalo de células preenchidas no Microsoft Excel, versão português do Office 2010. É bom que se diga que essa questão vale para qualquer versão do Excel, embora aqui seja a versão 2010, vale também para a versão 2013, 2016. Vamos pensar no Excel de uma forma geral, ok? Todos os resultados das fórmulas a seguir estão corretos, exceto a célula D1 pode conter o resultado da fórmula igual conte.num, abre parênteses A1, 2.C1. Letra B, a célula D1 pode conter o resultado da fórmula igual conte.num, abre parênteses C1, fecha parênteses. A letra C, a célula D2 pode conter o resultado da fórmula igual conte.valores A2. Letra D, a célula D2 pode conter o resultado da fórmula conte.valores C2. Bem, pessoal, ele está dizendo que todos os resultados estão corretos, exceto um deles. Então, só tem uma dessas alternativas, a letra A, B, C, D e E, que corresponde a uma fórmula que não gera o resultado indicado. Bem, para responder isso, eu preciso primeiro entender o que faz a função conte.num e conte.valores que ali estão indicadas. Então, eu peguei aqui a mesma planilha indicada na questão e vou usar primeiro a função conte.num. O que faz a função conte.num? Ela conta quantas células possuem valor numérico, mas é para contar, não é para somar. Então, por exemplo, se eu boto conte.num, abre parênteses, A1, 2 pontos, C1, ela vai contar quantas células possuem valor numérico neste intervalo que vai ali da célula A1 até a célula C1. Então vamos verificar aqui na prática, quer ver? Deixa eu só ajeitar aqui e tirar um parênteses a mais aqui. Então é conte.num, abre parênteses A1, 2.C1. Então ela vai contar quantas células tem valor numérico nesse intervalo que vai da célula A1 até C1. Observa, aqui tem 1, 2, 3 células nesse intervalo que possuem valor numérico. Então vou dar Enter e a resposta é 3, porque a conte.num, ela conta quantas células possuem valor numérico. Se eu fizer conte.num A1, 2 pontos, D2, por exemplo, aí eu estou pedindo para contar quantas células possuem valor numérico. Aliás, vamos botar aqui C2, A1, 2 pontos, C2. Agora eu estou pedindo para contar quantas células têm valor numérico no intervalo que vai da célula A1 até a célula C2 que está aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora a resposta vai ser 6. Isso é a conte.num, ela vai contar quantas células possuem valor numérico. Agora, a função conte.valores, vamos fazer aqui embaixo, conte.valores, essa vai contar quantas células não estão vazias. A diferença da conte.num para conte.valores é que a conte.valores conta qualquer conteúdo de célula, pode ser número, pode ser texto, pode ser qualquer tipo de conteúdo, porque ela só não conta células vazias. Então a conte.valores só não conta as vazias. Nesse caso, se eu colocar conte.valores A1, 2 pontos, C1, aí vai me dizer quantas células possuem valor. 3 células, vai dar 3 o resultado. Mesmo resultado que deu com a conte.num. A única diferença é que a conte.valores poderia contar também se tivesse valor textual. Por exemplo, se eu escrevo aulas aqui na célula A1, percebe que continuou 3 o resultado, porque ela conta qualquer tipo de valor, ela só não conta células vazias. Então, por exemplo, aqui, ó, aulas é um valor textual, 2 é um valor numérico, 3 é outro valor numérico. Então, ela contou 3 células aqui nesse intervalo que tem valor. Por isso, deu 3 como resultado. Se fosse a conte.num, vamos voltar, conte.num, a conte.num só conta células que têm valor numérico. Então, se eu botar o mesmo A1, 2 pontos, C1, e agora ali tem aulas escrito, aulas... valor numérico? Não é, então não conta. 2 é valor numérico? Então contou 1. 3 é valor numérico? Sim, então contou 2. Então nesse intervalo A1, 2 pontos, C1, agora eu só contei 2 células com valor numérico. E aí dei Enter e a resposta foi 2. Então essa é a grande diferença, que a conte.valores conta qualquer tipo de valor, pode ser texto, pode ser número. Já a conte.num só conta células que têm valor numérico, como eu bem descrevi para vocês. Deixa eu só voltar a colocar novamente lá na minha planilha o valor 1 original. Então agora vamos pensar nas hipóteses da prova. A prova disse a célula D1. A célula D1 tem valor 3. Pode conter o resultado da fórmula conte.num A1, 2 pontos, C1? Sim, porque se eu contar quantas células tem valor numérico da célula A1 até C1, 1, 2, 3. Então tá certo dizer que na célula D1 pode ser resultado 3 da fórmula A1, 2 pontos, C1, porque ela vai contar quantas células tem valor numérico, de fato é 3. A letra A pode ser a resposta correta. Aliás, a letra A é correta quanto ao resultado, não pode ser a resposta da questão, porque ele pede exceto, tem que ser uma fórmula que não dá certo.
A letra A deu certo. A letra B disse, a célula D1 pode conter o resultado da fórmula conte.num C1? Se eu botar aqui na célula D1, conte.num C1, ele só vai contar a célula C1. Então ele só vai contar de uma célula com valor numérico. E aí o resultado que teria que aparecer não é 3, seria 1. Porque ele estaria contando quantas células têm valor numérico e só apresentou uma célula. E essa célula é a C1 que tem valor numérico. Portanto, seria 1 a resposta da conte.num. Então, o exceto dessa história é a letra B. A letra B não pode ser a resposta correta dessa questão, quer dizer, exceto, aliás, não pode ser. É a resposta correta dessa questão, é o gabarito, porque não está correta a fórmula. Ele pediu exceto, qual dessa não estaria correta a fórmula. E essa da letra B, a fórmula não está correta, porque essa fórmula aqui vai dar o resultado 1. Vamos testar lá, quer ver? Ó? Se eu colocar igual conte.num, abre parênteses, A1, 2 pontos, C1 vai dar 3, né? Mas se eu colocar só C1, que é o que a questão pediu ali, ó, vai dar 1, porque ele só contou uma célula com valor numérico, que é justamente a célula C1. Então, errado aqui, a fórmula da letra B está errada. Como ele pediu exatamente exceto, esse é o gabarito da questão, porque essa aqui é o exceto, essa não daria correto aquela fórmula. A letra C disse, a célula D2 pode conter o resultado da fórmula conte.valores A2? Sim, a célula D2 tem o valor 1. Será que essa fórmula resulta 1? Sim, porque está contando quantas células tem valor. E aqui só tem uma célula que é A2. E A2 tem valor, que é o valor 3. Bem, então contou uma célula dentro do apresentado que tem valor. Pode ser essa aqui mesmo. A letra D disse, a célula D2 pode conter o resultado da fórmula conte.valores C2? Sim, porque C2 é uma célula só, e a conte.valores conta quantas células tem valor. Como foi apresentado só C2, ele contou uma célula das apresentadas que tem valor, por isso o resultado deu 1. Então a única que não está correta como resultado, porque resultaria 1, quando na verdade na célula D1 teria que resultar 3, é a da letra B de Brasil. Esse é o gabarito desta questão.